Boa noite, Brasília. São 20 horas, começando mais uma Hop Entrevista. Segunda-feira, entrando aí em julho. Estamos sabendo que algumas atividades elas estão se organizando para voltar. E além da promoção da semana, que a gente vai divulgar amanhã, já fiquem atentos, porque teremos novidades por aí, ok? Mas a novidade vai chegar quando tudo estiver estruturado. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de acompanhar a dica de harmonização do nosso mestre cervejeiro, que foi divulgada aí no final de semana. Eu recomendo que vocês assistam, que lá tem um pouquinho da novidade também. Tá bom, gente? Uma boa noite aí para todo mundo. São 20 horas e 1 minuto. Olha, o nosso entrevistado já chegou. É fantástico quando isso acontece, de chegar no horário. A gente sempre referencia e reverencia isso aqui, é uma boa prática. Quem acompanha a Hop Entrevista, são mais de 65 entrevistas, sempre começando no horário, em respeito ao nosso público, a quem acompanha a gente, e nessa intenção sempre de divulgar os profissionais e reconhecer os talentos da nossa cidade. DJ Marasquim está aí na área. Fala, DJ Marasquim, assistimos juntos aí a live de final de semana, né? Do DJ Marcinho, foi fantástica, super animada, uma alegria total. Ele foi entrevistado da quinta-feira passada. Paulão já chegou na área, eu já vou chamar ele aqui. Opa, o abraço pro Paulão já vai ser dado agora. Fala, Opa! Paulão! E aí? Salve, salve, Corinto, tudo bom? Tudo bem? Bom, melhor agora de poder conversar contigo de novo, sabendo que a entrevista ela vai estar gravada. Hoje é segunda, né? Mas é segunda, mas vamos lá, né? Você sabe que a gente fez um compromisso aqui, você acompanhou inclusive essa live que foi interativa, da gente entrevistar todo mundo que não foi gravado, porque a gente acha importante o registro. Para você ter uma ideia, tem entrevista que foi feita por mais de 500 pessoas depois, então isso é muito bacana, porque valoriza o entrevistado, né? Então por isso que a gente está te chamando de novo, que agora vai ficar gravado. Tá boa aí o som? Tá escuro? Tá bom? Dessa vez você escolheu a parte externa? Hoje eu tô aqui passando. Eu vim para casa da minha sogra, eu tô aqui na parte externa. Ah, bacana. Mas tá legal ou tá escuro, não? Tá legal, tá legal. Tá bem legal, tá tranquilo. Ainda tem um detalhe. Essa foto que você escolheu dessa vez, ela tá com um fundo tão bonito, um fundo tão de esperança, tão azul, tão brilhante. E é essa foto que vai ficar no capa do vídeo, né? Aí é maravilhoso. Legal, a foto é tirada aqui também, foi tirada aqui. E dá boa noite para todo mundo que tá aí, pô, Marasquim, grande amigo. Seu Duílio, lá do Rio de Janeiro, ó, tá aí também acompanhando a gente. Cara, e eu vi aí você falando no início, que você gosta quando... É muito bom quando o entrevistado chega na hora, né? Eu faço muita questão disso, né, de compromissos que eu assumo, de sempre estar no horário, porque eu aprendi assim, como eu venho ali do pessoal de produção, né, de eventos e tal, e eu aprendi isso muito com banda gringa. Você que é músico também já deve saber disso. Eu cansei de fazer produção de show de banda gringa, que o show estava marcado às 9 e o gringo falava, vamos subir no palco, e vinha alguém e falava, não, pera aí que tá vazio. Ele falou, quantos tem lá? Tem 2? O meu compromisso é com esses 2 que chegaram no horário do show. Os outros vão perder o início do show. O meu compromisso é esse aqui, com esses. Porque o tempo de ninguém é mais... O meu não vale mais que o do Corinthians, nem o do Corinthians vale mais que o meu. Assim, por que eu tenho que atrasar tudo, né? É verdade. Mas você sabe, e eu comentei lá no início, é uma questão até de honra para a gente poder comemorar essa questão de mais de 65 entrevistas, sempre começando quando era 19, a gente fazia 19 ou 19:01 no máximo, e agora às 20 nunca foi a 22, por 20 horas e 2 minutos. Então é bacana, eu fico feliz, porque é um respeito, tem muita gente que acompanha a gente, o Marasquim tá aí, já te mandou um abraço, o DJ Wellington chegou aqui na área também, te mandou um abraço. Então assim, já é
uma forma da gente já marcar o nosso ponto de encontro, né, cara? Isso é fantástico. Exato. Agora, E dá credibilidade para o seu projeto, né? Para o projeto da Hop. Agora, você foi um dos primeiros entrevistados, né? E vocês estavam mudando o horário de programa de rádio, vocês estavam criando alternativas no programa. Já é bacana te ouvir aqui, porque você podia passar um balanço para a gente desses 3 meses, olhando o teu cenário. E o cenário da rádio, como é que ficou nesses 3 meses? Corito, isso mesmo. Eu acho que fui a quarta ou quinta entrevista, terceira. Então, assim, foi bem no início do projeto da Hop e bem no início do isolamento de todo mundo. Eu acho que então Acho que foi na primeira semana que a gente estava em isolamento, eu estava em isolamento e eu tinha. Assim, foi na semana que eu tinha cancelado o programa. A gente não foi fazer no estúdio, a gente não fez. A gente retornou na outra semana já com esse formato de fazer online. E estamos aí há 3 meses fazendo online. Cara, pra gente, pro Braçaria, foi assim, digamos que a gente subiu um nível em relação, assim, do programa, né? A gente conseguiu transformar isso em uma grande oportunidade pra gente, pro programa, que foi, assim, como a gente passou a fazer online, eu em casa, a Suzana na casa dela, né? Um beijo, Suzana, a Cervejeira Nerd. O outro parceiro do programa, que é o Adeilton, também na casa dele. E a gente fazendo tudo isso online e passando, transmitindo a live no Facebook. Cara, o que a gente viu? Que a gente não precisava mais como a gente não estava mais em estúdio, a gente não precisava mais do nosso convidado no estúdio. Que é que antes a gente ficava preso a entrevistar mais gente de Brasília, porque era quem tinha mais proximidade, ou quando era alguém de fora que estava passando por Brasília. E agora não. Nesses 3 meses, eu acho que a gente fez uma ou dois programas só com pessoa, com alguém aqui de Brasília, mas mesmo assim online. E todos os outros programas, nesses 3 meses, a gente fez com convidados do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, de vários lugares do Brasil, que assim, a gente está conseguindo mostrar o que acontece nos outros, em outros locais, a cena em outros locais, que o programa é sobre cerveja, a cena em outros locais, e mostrar também a nossa cena aqui, quais são as cervejarias, porque aí eu aumento, quando o cara lá, eu vou entrevistar o cara lá de Nova Lima, de Minas Gerais, a rede dele por lá também vai me assistir, e aí eu falo da Hop Capital, que é meu parceiro, é um dos apoiadores do programa, a Cruz, a Marcha, que são cervejas locais e que às vezes não chega lá fora ainda, em outros estados, entendeu? E eu tenho feito questão de mostrar o beba local, a cena local de Brasília para lá. Isso tem sido muito bom, os feedbacks têm sido maravilhosos para o programa. Olha, fantástico. O Wellington está te perguntando se você acredita que com a internet e o fenômeno da web rádio, se isso vem tirando o público das rádios de transmissão tradicionais. Cara, Wellington, eu não sei se tira o público das tradicionais, assim. A gente faz uma web rádio, que é a Rádio Federal. E também tem muita gente que já tem feito isso sozinho, às vezes, com o próprio link em casa, não necessariamente numa web rádio. Tirar o público da rádio normal, eu acho que não chega a ser, porque é mais assim, são coisas meio que, assim, pelo menos no meu programa, eu digo assim, eu tenho 1 hora de programa no ar no web rádio, 1 hora de programa ao vivo falando de cerveja. Nas rádios tradicionais, eu não vi até hoje isso em nenhuma rádio tradicional. No máximo, uma participação ali de alguém falando de cerveja, 10 minutos, entendeu? Eu acho que são focos diferentes, porque às vezes você está ali no trânsito, nem sempre o cara tá escutando a web rádio, não tem como escutar, às vezes o cara não tem, né? Isso. Eu mesmo, assim, eu faço web rádio, mas eu entro no meu carro e eu escuto rádio normal.
Até Entendi. pela programação, assim, às vezes eu quero escutar uma notícia, eu vou, já entro ali na CBN, eles não pagam a gente não, Corino, mas a gente fala o nome deles, a CBN, tá? Eu entro e assisto. Mas eu vou te falar uma coisa que eu percebi também na diversidade que vocês buscaram no programa, também foi de conversar com especialistas de outras regiões, né? Isso é muito interessante, porque, por exemplo, a Hop tem uma preocupação de fazer uma linha de produção que tenha uma similaridade com a herança dela, né, de aprendizado, que vem dos modelos do oeste dos Estados Unidos, em especial californianos, Uhum. mas também uma ligação com a questão do Cerrado, né? Tanto que tem uma cerveja que se chama Trigo do Cerrado, tem a BSB Ale, então, assim, existem. Medalhista, né? Quando você chama um especialista de uma outra região, é fantástico, porque dá a oportunidade dele também falar um pouco sobre as misturas, sobre as composições da sua região, né? Então, acaba que você tem um intercâmbio das informações, né? Sim, e assim, a gente. E como a gente pegou esse início do isolamento de todo mundo, pandemia e tal, a gente procurou explorar, assim, chamamos, o entrevistado era o cara do Rio. A gente fazia questão de perguntar, e aí, como é que tá a situação aí no Rio? Como é que vocês estão passando? Como é que vocês, cervejarias aí no Rio, estão enfrentando isso? Já estão se preparando para uma possível volta? Como vai ser? Né? Com o pessoal em Minas, que a gente entrevistou vários também, era meio isso. E também muito isso aí também. Tem vários que fazem cervejas na realidade deles, usando, às vezes, frutas, né, insumos que é da região deles. Tipo, tem o pessoal de Minas que faz IPA, faz cerveja com laranja da terra, que é mais comum lá em Minas, entendeu? E sempre mostrando isso, tentando mostrar isso, a realidade de cada um, porque tem cervejas que, assim, tem gente que usa, o cara lá do Nordeste usa um monte de coisa do Nordeste para fazer a cerveja dele. Aqui no Centro-Oeste a mesma coisa. Sim, com certeza. Paulo, e como é que você percebeu que a gente estava comentando dessa evolução? Vamos pensar um pouco, a gente pensou no formato do programa, falou um pouco desses resultados, e como é que você sentiu a questão do público? E tem uma relação com o que o DJ Wellington comentou, assim, você notou um aumento do público, você percebeu que o público está mais envolvido? Sim, aí eu digo pelo meu programa, né? Eu percebi um aumento na nossa audiência. Percebi um aumento. Até porque, assim, foram as consequências. Assim, por causa disso, a gente acabou dando uma ênfase maior nas transmissões da live pelo YouTube. Entendeu? Em vez de ser só, a gente fazia pelo Facebook e não dava muita atenção ao YouTube. Aí, com essa situação, a gente começou a dar mais ênfase no YouTube, ficou bem melhor. E aí, essa coisa de todo mundo faz live no YouTube, o YouTube ficou mais, né, visado, todo mundo ia ali. Deu um boom, aumentou sensivelmente. A transmissão ficou melhor também, o pessoal, né, sempre achou que ela estava ficando melhor. E aí isso se reverteu para a gente em seguidores, em feedback de várias pessoas que estavam assistindo. E uma coisa mais legal ainda, começaram pessoas a nos procurar para participar do programa. Outras cervejarias de outros estados entrar em contato, mandar um e-mail ou um direct no Instagram mesmo, falar, eu sou fulano da cervejaria tal, não sei o que, a gente acompanha, como é que a gente faz para participar, queria participar, falar, entendeu? E legal. Você sabe que uma questão que a gente percebeu aqui duas coisas. Primeiro, a gente conseguiu já começar a estabelecer um público cativo, isso é muito legal. O DJ Marasquim, por exemplo, o DJ Wellington, a Jaque, Roberta, tem várias pessoas que já acompanham o programa. Isso é muito super interessante, né? É uma coisa que você não espera que aconteça e é muito legal, né? Muito legal. E tem uma segunda questão que conforme, eu não sei se você viu que a gente apareceu numa reportagem do DF TV, foi muito bacana,
que foi a valorização que os próprios artistas e colegas de profissão, né, estão sentindo com relação ao programa, porque isso é legal, né? Porque a proposta da gente foi atingida, que é valorizar o local, o artista local, isso tem uma Exato. relação muito forte com o programa de vocês. Isso é legal demais. E assim, eu tento ser, assim, não consigo ser assíduo de todos os dias, mas assim, sempre quando eu posso, eu entro ali, assisto uns 10 minutinhos, porque com criança pequena em casa, você sabe, né? Não dá para parar toda hora para assistir. Mas é legal, eu acho o projeto, desde o início, assim, eu acho fenomenal, assim, o projeto que vocês criaram, você meteu as caras aí, foi fazer, que é mais, assim, mais ou menos assim, uma coisa que eu senti no início do programa, quando eu comecei a fazer o programa. Não sei se você sentiu isso quando você resolveu fazer live. Tipo assim, uma coisa é você estar lá em cima do palco, no microfone, tocando com a sua guitarra na mão. Outra coisa é você meter a cara aqui e querer, né, entrevistar alguém. Que eu vi até na divulgação da Hop, eu falei, vou até brincar assim, um profissional do rádio que entende de cerveja. Não, eu sou um cervejeiro metido a profissional do áudio, né? Mas é isso, assim. E eu tenho gostado muito. Eu acho que o projeto, o projeto da Hop, esse projeto do Hop Entrevista, eu acho que um dos ingredientes para ele ter pegado o corpo e ter andado aí, e ter esse sucesso que é hoje, eu acho que vai muito do que o público sente de você, Corinto, também, entendeu? De que, tipo, cara, é mais ou menos, tô falando com gente que nem eu, só que você, assim, e um cara que curte o que tá fazendo, entendeu? Faz com vontade, e isso é bem legal. Eu senti isso comigo no programa e eu acho que você deve ter sentido isso aí também. Por falar nessa energia boa, você comentou que a Suzana está aqui na área, chegou o Glaureria de Brasília, tem mais uma galera chegando. Eu queria aproveitar, já que a gente está com essa energia boa, você fazer um balanço da iniciativa da Cruz com a braçaria, que foi lá no Galpão. Eu acompanhei pela. Vocês fizeram transmissão pelo próprio Instagram, eu vi algumas transmissões do Instagram, e o sucesso foi fantástico. A gente já parabenizou aí os envolvidos e queria que você fizesse um balanço para a gente, que é legal para o público saber o que vocês fizeram. Cara, Da parceria, envolver várias cervejarias, isso foi muito bacana, eu acho que vale o registro. foi legal, assim, demais, né? Assim, o Tim lá da Grauleria tá aí, foi parceiro, apoiador também. Cara, assim, Corinto, nessa situação toda aí que a gente tá passando ainda, né? Eu já tava incomodado, assim, querendo. Né, desde o início do ano eu já tinha botado um enfoque no programa de sempre apoiar e fazer ações sociais, sempre apoiar. Esse 2020 seria isso, e aí, por acaso, aconteceu essa situação. Eu falei, cara, então assim, alguma coisa a gente tem que fazer. Alguma coisa a gente tem que fazer, tem que ajudar, porque assim, eu posso estar aqui, Paulão, tá aqui, ó, na casa, fazendo uma live com o Corinthians, dando entrevista. Tem gente que não pode fazer isso, tem gente que tem que, assim, não pode ficar em casa, eu posso. Graças a Deus, a sociedade me proporcionou isso. E a minha obrigação é devolver um pouco disso para quem não, para a sociedade, para quem não tem condições disso. E eu já estava com esse pensamento, o que eu faço, o que eu faço. E o Pedro Capozzi da Cruz também estava nesse, a gente não tinha se conversado ainda, mas aí quando a gente se conversou, ele também estava com esse mesmo pensamento, tal, não sei o que, ele falou, o que você acha de a gente fazer um desafio? Eu falei, cara, vamos fazer, mas vamos fazer como? Ele, não sei se a gente dobra cerveja. Eu falei, Pedro, então fazer o seguinte, eu programo a braçaria, o que eu consegui de cerveja com as outras cervejarias locais, a Cruz dobra o que eu consegui de cerveja. E aí tudo isso a gente troca por alimento. Ele, topo. Se eu conseguir 500 litros de cerveja, eu boto mais 500. Se eu conseguir 600, eu boto 600. Só que aí a gente falou, né, Pedro, mas é melhor a gente botar um limite nisso aí, né? Porque vai que chega alguém e fala assim, não, então eu vou botar 2.000, quero isso. Se a Cruz vai colocar.
Mas assim, a gente chegou, porque, né, chegamos nisso, acertamos, botamos um limite, falou, ó, vamos botar 1.200 litros, 1.200, 1.300 litros, que aí troca por 2 quilos de alimento, a gente vai chegar aí numa média de 2,5 toneladas, e dá para a gente atender aí entre 4 a 5 instituições. Cara, aí formatamos a ideia, o projeto, e, cara, impressionante, Corinto, assim, quando eu lancei para as pessoas, para todas as cervejarias de Brasília, bares, todo mundo, assim, todo mundo da cena cervejeira, cara, assim, foi unânime, a maioria, assim, Paulão, tô contigo, tô com vocês, a gente vai fazer, a gente, não, tamo junto, tamo junto, tamo junto, tamo junto, realmente o negócio virou tamo junto mesmo, foram, Corinto, Cruz, Braçaria e mais 36 parceiros no projeto. Então, ao todo, 38 entre cervejarias, bares e tudo que contribuíram da forma que podiam, uns com cerveja, outros com growlers, outros só com voluntariado. E a gente fez essa ação no dia 27 de junho, último, sábado retrasado, lá no Galpão 17. A gente começou a ação às 10 da manhã e por volta de 12:10 a gente tinha acabado o estoque de 1.200 litros de cerveja. Infelizmente ficamos sem atender muita gente na fila, mas assim, é porque o pessoal, a comunidade, o público abraçou mesmo a ação. Foi a maior ação que teve em Brasília. A gente arrecadou mais de 2,5 toneladas de alimento, mais de 200 agasalhos, mais de 500 peças de roupa, assim, roupa de criança, camiseta, algo que, assim, que não contabilizavam como agasalho para trocar por cerveja, mas muita gente doou mesmo assim, entendeu? E aí a gente acabou, no final, atendendo 5 instituições, 5 entidades. Foi o Instituto Ajax, na Estrutural, o Instituto Proeza, no Recanto das Emas, a CUFA DF, o Movimentando o Bem, que eles recolhem as doações e entregam para outras entidades. Então eles entregaram no Instituto Dom Orione, entregaram em outra entidade também que necessitava, e também o Movimento Ruas. Foram as 5 entidades que a gente conseguiu ajudar, assim, com um pouquinho, né? A gente fez um pouquinho, mas, cara, é uma coisa que eu sempre falo, que eu vi um cara falando no início da pandemia, o cara dando uma entrevista, que ele também fazia isso, comprava um pão e dava para alguém na rua, um negócio assim. E aí alguém falou para ele, pô, mas isso que você faz aí é uma gota no oceano, né? Aí ele falou assim, cara, o que eu faço realmente é uma gota no oceano, mas se eu não fizesse, o oceano seria uma gota menor. E é isso. Foi um sucesso a ação, assim, muito mais do que a gente esperava. E a gente já está conversando se de repente a gente faz uma segunda edição ou um outro formato ainda esse ano, para o fim de ano, para Natal, essas coisas. Mas o desafio do bem mesmo, do jeito que ele foi, ele vai se tornar anual. A gente vai fazer ele anual, né? Talvez mudando formato e tal, mas a gente vai fazer todo ano. O Didi Wellington fez uma pergunta aqui para você. Depois a gente pode até voltar nesse tema, porque eu puxei de propósito, porque eu achei que a iniciativa foi fantástica e a gente tem que valorizar. A galera aqui está todo mundo concordando. Sim. Mas o Gil Wellington fez uma pergunta, depois do acidente da cervejaria lá de Minas, se você percebeu, até porque vocês estão em contato com as cervejarias de lá, se tem alguma preocupação com o que aconteceu lá, se não estão sendo tomados cuidados e etc. sobre isso. Qual é a tua percepção? Com várias pessoas que eu tenho perguntado, conversado, vários amigos lá de Minas,
de Belo Horizonte que conhecem a Baker também, pessoalmente. Eu conheci a fábrica também, pessoalmente. O padrão de qualidade deles, assim, né, era ótimo, assim, tanto que ninguém, assim, no meio cervejeiro, ninguém imaginou que isso aconteceria lá, entendeu? Poderia acontecer em outro lugar, mas lá, assim, aparentemente ninguém achava. O que a gente vê que se os órgãos que cuidam das regulações disso, o Ministério da Agricultura, Vigilância Sanitária, essas coisas, assim, eles enfrentam a questão que é assim, recursos humanos. Assim, eles têm poucos recursos humanos para conseguir fiscalizar todo mundo nesse Brasil, o tanto de cervejaria que tem. Mas assim, eles conseguiram, vamos dizer, diminuir as vírgulas de algumas leis que já tinham, algumas normas que o Ministério colocou, eles reviram, lançaram outros e conseguiram diminuir mais as vírgulas que existiam aí que poderiam abrir possibilidades para esse tipo de acontecimento novamente. Lá, assim, o que se foi apurado depois, né, todo mundo viu aí que assim houve uma negligência por parte dos donos, do cervejeiro, tudo isso, entendeu? As pessoas todas saiu na mídia, né? Todos foram indiciados por lesão culposa, né? E que com negligência, tudo isso, e porque realmente teve. E com quem eu tenho perguntado que tem cervejaria, assim, eles já tomavam todos os cuidados e assim deram uma revisada nos seus procedimentos operacionais para ver. Ah, mas assim, o que eu posso falar, o que aconteceu é isso. Assim, o pessoal deu uma revisada para ver se estava tudo certo mesmo, continuou, e assim, lógico, tem um pouco mais de atenção, um treinamento melhor para os funcionários, que é normal, cara, assim, depois que acontece isso, foi uma tragédia enorme. A gente tem aí, esses dias eu fiquei sabendo, parece que são mais de, por volta de 30 pessoas ainda estão internadas em Minas Gerais, em Belo Horizonte, por causa disso, tá? Parece que umas 30 pessoas ainda estão internadas. Então, assim, foi uma coisa muito séria. Há casos sendo investigados desde 2018, tá? Há casos da cervejaria Bach que estão sendo investigados desde 2018, tá? Que aí ainda, assim, encerraram esse processo, já deu iniciamento, vai dar o encaminhamento na justiça, mas fora isso está tendo investigação também de outros casos anteriores a esse, para se saber se a coisa vem de mais tempo. Tá? O que eu posso falar para o Wellington é isso. O que eu percebo com as pessoas que eu conheço, com quem eu falei, com quem eu entrevistei, que foi isso. Fizeram revisão de todos os seus procedimentos e mais precaução. Mas assim, porque também a maioria usa outro produto que não diferente daquele. Deixa eu aproveitar que a gente está batendo um papo aqui mais cabeça e agradecer a presença da galera aqui, ó. A Vivialine, a Aline Vivi, ou Vivi Aline, o Luiz Edu, a Miriam, que chegou aqui na área, o Ximenes. A Miriam é minha esposa. Beijo, Miriam. Quem é ela? Deixa eu mandar um abraço. A Miriam que estava aí, Ô, Miriam. Esposa. E aí, Miriam? Abraço grande. A gente sempre gosta de mandar um beijo grande para os familiares que participam do programa. É sempre bom estar acompanhado. Aí chegou aqui o Adeilton, o Edu Faro, o Fábio Grazi. O Fábio Grossi está te mandando um abração. Pô, grande amigo meu, cara, assim, de escola aí, não pode falar aqui, denunciar a idade, né? Mas desde a época de colégio, grande amigão meu. Beijão, Fábio Grossi. E a Deilton, parceiro meu lá do... A Lucília, que é a esposa do baixista da BR-080, a Betis, bastante gente chegando. E aí, quem quiser fazer pergunta, gente, fiquem à vontade, beleza? Então é só mandar aqui que a gente vai encaminhando as perguntas. E você estava comentando sobre
essa iniciativa que você percebeu um bom resultado, né? E é fantástico a gente perceber a receptividade do público também, como é que as pessoas se envolvem. Foi complicado montar essa logística toda, porque foram 36 parceiros, né? Como é que funcionou isso? Eles levaram lá para vocês? Como é que vocês estruturaram isso lá? Cara, esse Corito, não, beleza, a gente conseguimos, montamos o projeto saiu, falamos com o pessoal, todo mundo apoiou, não sei o que, a gente. Cara, beleza, Pedro, e agora? E agora é como a gente vai fazer a logística, são regras, como que vai funcionar, tudo, assim, né? Como vai funcionar, como é que a gente vai atender as pessoas, como é que vai ser o drive-thru, tudo isso. Aí, beleza. Entra aí a questão dos parceiros mesmo, né? Quando o cara é parceiro mesmo. O que acontece? Todo mundo levou os barris para quem ia levar barril, levou barril, entregou lá no local num dia antes. Teve gente que ainda já mandou envasado em growlers para lá. Teve gente que mandou lata, cerveja em lata, outros cerveja em garrafa, mas todo mundo levou para lá. Assim, foi. É isso que eu falo assim, todos, sem esses 36 parceiros, a gente não teria feito isso de jeito nenhum. Só eu, só o Paulão e o Pedro Capozzi a gente não faria, só o Braçaria e o Cruz a Cruz a gente não faria. A gente fez porque tinha todos esses parceiros e todos foram parceiraços mesmo. Todos abraçaram a causa e todo mundo falou, Paulão, vai fazer, se for fazer de novo, eu quero estar junto de novo e a gente vai fazer porque a gente tem a nossa obrigação fazer, né? Mas assim, a logística foi fácil por causa dos parceiros, tá? Mas assim, e também quem foi ajudar, claro, a galera do V8 do futebol americano, time de futebol americano, eles mandaram alguns membros do time para ir lá ajudar a gente no dia, né, de voluntário. Cara, eles foram sensacionais, assim. Sem eles, eu acho que teria complicado todo o drive-thru, assim. Mas eles ajudaram pra caramba. E eu peço desculpa realmente para quem, assim, a gente conseguiu atender, Corinto, até quem chegou por volta de 10 horas da manhã na fila. Porque 8 horas da manhã já tinha fila. Tá? Então, assim, eu peço mil desculpas para quem chegou depois desse horário e teve que voltar para casa, a gente não conseguiu atender. Mas a gente tomou muito cuidado de avisar pelas redes sociais para as pessoas não irem mais para lá, porque a gente não ia mais ter cerveja para atender, e avisar nos outros carros que estavam na fila que já não tinha mais como atendê-los. E assim, eu acho fenomenal porque eu vi outras ações acontecendo e que aconteceu essa coisa de não ser atendido também e muita gente ir para as redes sociais e começar a reclamar. Felizmente a nossa assim, não teve porque eu acho que o público entendeu realmente o que era a ação e que, cara, a gente tinha 1.200 litros de cerveja. Assim, se eu tivesse 3.000 litros de cerveja, eu teria atendido mais gente, mas mesmo assim ainda tinha gente que ia ficar sem. Com certeza. Mas... Olha, o DJ Marasquim está perguntando para você quando que você se envolveu no universo cervejeiro. Eu entrei no universo cervejeiro assim, eu já gostava da cerveja e comecei a beber umas cervejas, essas cervejas mais diferentes ali por volta de 2014, 2015. Deixa eu aproveitar. Qual que você tá aí que você mostrou o rótulo para mim no início? Opa! No início foi a East. Aí. A East Coast. É uma IPA. Aí agora é uma West Coast. Fantástico. Para mim, é a melhor cerveja da Hop Capital. Olha que interessante, hein? Gosto é uma coisa... Essa não é tão premiada como outras, né? Você vê como esse universo da cerveja artesanal abriu um elemento de expansão para mercado fantástico, né? Não fica aquela coisa
fechadinha. Você pode atender vários tipos de preferência, né? Isso é fantástico. Mas É. voltando à sua questão de quando você se envolveu. Então, aí assim, eu comecei a beber essas cervejas ali por volta de 2013, 2014, por aí. Aí em 2016, eu e mais um amigo, eu e mais dois amigos, três amigos, a gente resolveu fazer um curso. A gente descobriu que, tipo, dava para fazer cerveja em casa e tinha uns malucos aqui em Brasília que dava curso pra gente fazer cerveja em casa. E a gente procurou o curso lá na Candango Brau, lá no Lago Norte, do Andréas, que é um alemão que veio para o Brasil, para Brasília, e odiava as cervejas que tinha aqui para ele beber. Ele resolveu fazer a própria cerveja dele. Isso lá nos idos de 2006, 2007. E aí depois ele resolveu dar curso para as pessoas. E aí eu fiz esse curso em 2016. Foi em julho de 2016. 2 de julho de 2016. Fez agora 4 anos que eu tô nesse meio aí agora. Julho de 2020. Tem 4 anos que eu me meti a isso. Hoje em dia, eu digo que hoje em dia eu já sei fazer cerveja. Sim, já sei, depois de 4 anos. É uma coisa que você tem que aprender. Você aprende direto. Assim, hoje eu ainda aprendo demais, ainda tenho muita coisa para aprender. Mas, assim, eu acho que para mim é um mundo fascinante, um hobby maravilhoso. É, eu estava falando esses dias que, assim. Deixa eu só te interromper. Tá. Chegou aqui mais uma galera, chegou o Vitor, a Elcimeire, o Diogo, mandar um abraço, o Jairo, sempre acompanha o programa da gente também, abração, Jairo. Aí chegou a Tati também, a Tati fez uma pergunta, o DJ Wellington fez um comentário, mas aí a gente fala um pouco mais à frente. Ela perguntou que, engraçado, né, que o gosto, o paladar, não regride, né? E depois que você toma uma cerveja dessa especial ou artesanal, é muito difícil você se habituar com a cerveja comercial, né? A industrial tradicional, digamos assim. Cara, é. Vou falar para você, Tati, daqui a pouco a minha percepção disso. Mas voltando à questão do mundo, de eu estar no mundo cervejeiro, infelizmente, semana passada eu perdi a cena cervejeira de Brasília, perdeu um grande amigo, um grande incentivador da cena local, incentivador da cerveja local, que foi o Dácio Mesquita, da Confraria Etílico-Gastronômica, que infelizmente nos deixou, que, além de amigo meu, também era patrocinador do meu programa. É um dos patrocinadores do meu programa. Então, perdi um amigo e um patrocinador. Mas decidi que por ele eu não vou sair do ar, não. Eu vou dar um jeito e vou continuar no ar. E, cara, e o Marasquim tá aí de prova. Eu, felizmente, sou um felizardo que, assim, por onde eu sempre passei, eu fiz grandes amigos, tenho grandes amigos até hoje, da minha época de produção de eventos, grandes amigos até hoje. E no meio cervejeiro não foi diferente. Eu sou muito feliz também por causa disso, porque eu tenho grandes amigos nesses 4 anos, verdadeiros amigos, alguns deles viraram amigos pessoais que frequentam a minha casa, eu frequento a casa dele, as famílias se conhecem. E falando, comentar a pergunta da Tati, né, que não tem volta, eu digo assim, é porque você começa a provar umas coisas, assim, uma bebida com outros sabores, né? Porque assim, as outras lá, nada contra elas, porque eu bebo também. A Heineken, a Antártica, eu bebo elas também. Mas assim, é o mesmo gosto. É o mesmo gosto. É a mesma cerveja. As outras é porque aí você tem você experimenta outras coisas, uma cerveja mais forte, uma cerveja com fruta, uma cerveja com cacau, uma cerveja, sabe? É porque é muito estilo de cerveja, vários tipos de cerveja. Então, aí você prova uma coisa que você gosta. Antes você estava bebendo uma coisa que só tinha aquela. Depois você provou uma coisa diferente que é do seu gosto. Aí
não é que volta, você volta ainda, porque hoje em dia a gente ainda não consegue só consumir cerveja artesanal, mas um dia vai dar certo. Com certeza. PC tá, Tem uma pergunta. PC tá escutando a gente, ele tem esse mesmo pensamento, popularizar a cerveja artesanal. Mas não é só o PC, não. O Guilherme também chegou aqui na área, está acompanhando o papo da gente. Tem bastante gente chegando, a Jaque, que acompanha o nosso programa direto. Agradecer a Tati aí pela pergunta. Didi Wellington está perguntando que a Baden-Baden retirou vários rótulos, né, do mercado, que eram boas. Se você acredita que a qualidade das artesanais vem incomodando as fábricas? Não, acho que não, cara. Isso aí, Wellington, é mais de posicionamento de mercado. Aí vai é difícil de falar isso, porque aí vai de cada cervejaria, do plano de negócio dele. Às vezes o cara está fazendo um reposicionamento, o pessoal chama rebrand, né? Reposicionamento de marca. Às vezes são cervejas também que o público não está mais consumindo. Então o cara, assim, ele tira para de repente lançar outras. Eu não sei porque, assim, tem muito tempo que eu não bebo Baden-Baden, tá? Não é por questão de ser a Baden-Baden, não. É porque eu, Paulão, eu priorizei há uns 2, 3 anos a beber só cerveja local. Então, assim, o meu 90% do meu consumo é de cervejarias locais, tá? Então, mas nada contra a Baden, eu bebo outras de fora também. Pelo programa tem gente que manda pra gente, mas é uma posição minha, tá? Não tem problema nenhum quanto a Baden, não. Tem algumas cervejas da Baden que eu gosto também. O tanto como eu não acompanho, eu nem sei quais são as cervejas que você falou que estão fora do mercado. Mas é só Entendi. isso. Ó, o Marasquim fez uma brincadeira aqui, ele disse que depois que você anda de Ferrari, ninguém quer andar de Fusquinha, né? Então que é difícil o cara se habituar depois a entrar dentro do Não, Fusca. Tadinho do não, Fusca, eu adoro o Marasquinha. Fusca, eu não concordo com o Pois é, Marasquim, ele está Marasquinha. querendo arrumar um atrito. Ah, Mas o às Jairo está vezes, fazendo uma pergunta às, interessante às, aqui. às vezes é bom, né, Corinthians, desculpa te interromper, mas Marasquinha, velho, às vezes é bom dar um rolê de carro antigo, né, um Fusquinha, tal, né? É bom, cara, tirar uma onda num Fusquinha, num Opala, é legal, pô. Com certeza. O Jairo está perguntando, você, né, se especializando, ele comprou um Growler há uns 3 anos, sem tampa. Na sexta passada ele comprou um de 2 litros. E ele percebe que vai evoluindo, né? Como é que você percebe isso com o tempo? As cervejas artesanais elas estão se estruturando melhor, até para aumentar, por exemplo, a longevidade, para Sim. conseguir manter o paladar depois que ela está envasada, que você enche o grau. Como é que você percebe essa evolução técnica? Obrigado, Jairo. Assim, isso antes de responder o Jairo, assim, cara, mandar um abração pro pessoal lá da Hop, Sérgio, PC, Guilherme, né, que são meus apoiadores do Braçaria. E também, cara, um beijão pra Tati. Não sei se é a Tati da Hop que tá acompanhando a gente, mas se for ela, um beijão. Ela que me atende lá para todo mês, tá? Pacote de patrocínio. Obrigado, Tati. Você é super gente fina, me atende super bem. Cara, assim, isso, Corinto, é uma coisa. Eu digo com a maior tranquilidade, porque aqui em Brasília a gente tem 35 cervejarias. Posso dizer que eu sou amigo aí dos donos de umas 30. E eu digo assim, com maior tranquilidade. Cara, todos, não existe um, todos. Todo dia ele tá tentando melhorar a cerveja dele. Todo dia, todo dia, todo dia. Sempre para sempre entregar um produto melhor pro consumidor, tá? É um respeito com o consumidor que todos eles têm. E faz parte isso da cerveja artesanal. Até assim, se quem foi que falou? Esqueci o nome dele. O Jairo. O Jairo. Jairo, até assim, se você comprar cerveja de alguma cervejaria local
e sentir algum problema, tá sem gás, tá com gosto estranho, cara, por favor, dá um retorno para eles, tá? Dá um retorno para a cervejaria, para o dono da cervejaria você conhecer, que isso é importantíssimo, tá? Porque às vezes saiu um lote que de repente estragou na hora dele invasar, mandar barril, ou lá para onde ele mandou, né, pro ponto de venda que ele mandou, às vezes o cara armazenou mal armazenado e estragou. Alguma coisa assim. Cara, para cervejaria artesanal é importantíssimo o feedback. Agora, a questão do growler, cara, eu sou, assim, um bom entendedor de growler. Eu consumo cerveja em growler há uns 2, 3 anos e sei, eu invaso o growler aqui das cervejas que eu faço. A cerveja ela tem que estar muito bem feita e muito bem carbonatada para você colocar no growler. Senão ela realmente, se não tiver, e se o cara não invasar direito no growler, vai perder carbonatação, vai ficar uma cerveja, no popular aí que as pessoas dizem, uma cerveja choca, tá? Mas assim, em questão de qualidade, cara, eu digo que hoje as cervejarias de Brasília, a gente está aí no mesmo patamar de qualidade dos grandes centros do Brasil de cerveja artesanal, tá? O tanto que assim, a Cruz é a cervejaria mais premiada do Centro-Oeste. Eu vou te falar uma coisa, por exemplo, que é um procedimento da própria Hop, que às vezes acontecem, né? As falhas, pode ser uma falha humana, pode ser uma falha de equipamento. No caso da Hop, a empresa faz questão de fazer a troca para o cliente não perder o paladar, não perder a qualidade. Porque o mais importante, ele sentir o teor da cerveja, ele sentir como a cerveja foi preparada. Então, essa é uma preocupação, a gente também percebe nos outros produtores, né? Muitos têm essa preocupação, não são todos, infelizmente, mas uma boa parte, para eles, o mais importante é que a pessoa entenda qual é a proposta da cerveja. Inclusive, o Jairo comentou aqui que colocou para gelar uma Corina. Então ele já falou, estou botando uma Corina aqui para gelar, que também é uma excelente cerveja. Também Boa parece cerveja. que botou uma Cruz. Então a galera já está tomando várias outras cervejas aqui durante o papo, enquanto o papo está rolando. Boas cervejas. Os caras me perguntam, às vezes os amigos perguntam assim, Corpão, qual cerveja você indica aí das locais? Eu falei, aí eu tenho que indicar uma de cada um, porque assim, eu acho que não, mas tem várias cervejas boas em Brasília, entendeu? Não posso. Aí a minha desculpa era, ó, primeiro eu indico a dos meus parceiros do programa, que é a Hop, Cruz e Máfia. Aí depois eu indico dos outros. Não, mas aqui nós estamos em casa, todo mundo O importante é a pessoa que está nos acompanhando entender o universo cervejeiro. O DJ Wellington te pergunta se existe algum ranking nacional de cerveja, como é que, por exemplo, a pessoa quer dar uma olhada, né, aonde existe um bom polo cervejeiro, quais são as cervejas que são mais conhecidas, aonde a pessoa procura essas informações. Cara, assim, tem um aplicativo que é o Untapped, que ele é igual, não sei se vocês conhecem aí de vinho, que tem aquele Vivino, que é um aplicativo que as pessoas bebem, vão colocando ali estrelas, tal, nos vinhos, não sei o que, isso aí. E aí da cerveja tem o Untapped que faz isso aí também. As pessoas que bebem as cervejas pelo mundo inteiro, pelo Brasil, tal, os caras vão lá colocando e lá tem um ranking nele de cerveja das melhores cervejarias do último mês. Fora isso, são, cara, as publicações que tem, que cara, revista da cerveja, tem um blog que é o Beer Art, né? Beer, B-E-R, Art, A-R-T, que também fala muito, mas assim, um ranking mesmo, não tem. O que tem, assim, quando existe, todo ano tem o evento em Blumenau, que é o Festival Brasileiro de Cerveja, que é o maior evento cervejeiro do Brasil, eu acho. E lá sai o ranking das vencedoras. Tá? Até no último
desse ano, a Hop Capital ganhou medalha com a BSB Red Ale. Ah, então assim, e aí lá eles fazem também, aí todo ano sai no final desse evento, sai um ranking das cervejarias, as 5 melhores cervejarias do Brasil, porque aí eles pegam, acho que a quantidade de premiações que cada uma teve, não sei o quê, e faz lá, e ranqueia as 5 melhores do Brasil, tá? E aí, assim, tem gente que contesta esse ranking que sai de lá. Assim, já saiu como Colorado, já saiu como a Baker já saiu como melhor cervejaria do Brasil de lá. Assim, saiu como melhor cervejaria meses antes de acontecer tudo que aconteceu, entendeu? Então, assim, tem gente que contesta isso. Sim, com certeza. Gera uma certa dubiedade. Paulão, tu não vai acreditar, já são 8h51, passa muito rápido. Chegou aqui, ó, Nilda Cardoso. Beijão, Nilda e Jaque, ó. São duas que acompanham direto o programa, junto com o Jairo. Fantástico. Obrigado demais, gente. O Amaral Dantas chegou na área, o Lux Taylor, tem uma pessoa que está acompanhando aqui, Santana, a Rafaela, a Aline. A gente perguntou se tem vaga de emprego, ainda não, mas as atividades aí estão suspensas, então vai se ajustando com o tempo. A Tati disse que a preferida dela é a Hop Juice, aí depois vem a Véi. Chegou aqui Max Zampier, cara, músico de Brasília, de mão cheia, um super amigo, está acompanhando aqui a entrevista lá na Paraíba, João Pessoa, assisti a live dele. Max, um beijão grande para você. E chegou o Vitor VB. Paulão, como você entrou nessa parte aí de ilustrar um pouco o ranqueamento, de ilustrar um pouco como é que funciona o mercado cervejeiro, fala um pouco do teu aprendizado. Eu não queria perder isso e falar um pouco do Braçaria. É uma entrevista nova, a gente conversou sobre coisas completamente diferentes. Isso é fantástico, mas eu acho que vale, primeiro, esse teu envolvimento que você teve com a própria produção, que hoje você também faz os seus arranhões aí das suas cervejas. E o segundo, a ideia do programa, que aí a gente encaminha para fechar você falando um pouco sobre isso. Já são 8h53. Tá. Ixi, então tem que correr. O Pedro do Galpão 17 chegou aí. Pedrão, um abraço. Muito obrigado por sua parceria e sua amizade. E, ó, lembrando que tem a rifa do DJ Marasquim, tá? Que é um vinho espanhol. É um vinho lá que custa uns R$500 lá, que o cara compra a rifa lá, ajuda o DJ Marasquim, que é uma ótima pessoa e um cara que representa a cena local musical, tá? Cara, a ideia do programa, assim, todo mundo que começa a fazer cerveja, né? Fiz o curso e tal, todo cervejeiro, pode perguntar para qualquer um, que começa a fazer cerveja, o grande sonho dele é fazer cerveja e lançar no mercado. Todo mundo quer ter uma cervejaria, abrir sua marca e tudo isso. Eu não era diferente. Não era. Mas aí você vai vendo, você vai aprendendo, vai vendo que assim, não é uma coisa fácil, tal. Tipo, só que as pessoas esquecem que essa cena cervejeira e de tudo, ela não é feita só de quem faz cerveja. Ela é feita do cara que produz camiseta, do cara que faz boné, do cara que faz copo, do cara da agência de publicidade que faz rótulo pro pessoal, que faz logo. É uma cena toda. Só que as pessoas às vezes esquecem disso e focam só, não, eu quero ter cervejaria, eu quero ter cervejaria. Eu não vou mentir. Seria ótimo se eu conseguisse lançar uma cerveja. Em breve eu provavelmente vou lançar uma cerveja e que todo mundo goste. É ótimo isso. Mas aí surgiu uma oportunidade de ter um programa sobre cerveja. E eu falei, cara, por que não, né, me posicionar na cena desse jeito, sendo um cara que dê voz para todos os outros, né? Que para as cervejarias podem vir falar, eu vou falar das coisas, falar dos casos, falar do que aconteceu com a Baker, cada um dá a sua opinião, entendeu?
dar voz a uma quantidade enorme de gente que está por aí que às vezes precisa falar e não fala, porque não tem um canal. Tem isso ali, às vezes 10 minutinhos no programa X, 10 minutinhos no programa Y. E aí eu falei, então essa é a hora, vou meter as caras, vou aprender a fazer ao vivo e estamos aí. É um aprendizado enorme, assim, enorme. Eu acho que acho que depois da cerveja, ou igual, assim, tá empatado, fazer cerveja e fazer o programa, falar na rádio, falar na live, entrevistar, é bom demais. Acho que você também acho que você pegou esse vírus aí também. Rapaz, eu vou te falar uma coisa. Para mim, o melhor é o que eu sempre comento, em especial com os meus amigos músicos, que é mais o cenário que eu atuo. Tenho aprendido bastante sobre cerveja também, óbvio, né? Mas não é a minha especialidade. É bom que eu conheço cada vez mais também a própria casa, né? A hop, assim. Praticamente você vai se imbuindo de quando que é uma IPA, quando que é uma... Já teve um programa, não sei se foi com a Suzana, que eu só de olhar a cor da cerveja eu acertei na hora qual era, sabe? Isso é bacana, você vai aprendendo a trabalhar com isso. Mas para o universo músico, Paulão, sabe o que é bacana? De poder conversar com as pessoas enquanto a gente está na... É lógico que eu não queria mais gente aqui acompanhando por uma questão de buscar audiência do programa. Eu queria para que as pessoas pudessem ter oportunidade de conhecer aquele artista, que às vezes ela chega ali na casa, vê ele cantando, adora, fala, nossa, ele é sensacional, cara, e saber um pouco mais da vida dele, entendeu? E aí eu estou tendo essa oportunidade de poder conversar com meus amigos, então não tem preço. A mordida é essa, uma mordida de felicidade. É a mesma coisa, assim, de eu poder chamar um cara pro programa e ele poder contar a história dele, a história da cervejaria dele, mas ele contar também um pouco da história dele, como ele começou, o que ele faz da vida, quais são as lutas dele, quais são as lutas da cervejaria. Não sei se a palavra seria essa, se humanizar mais o cenário, não sei, mas é mais ou menos isso aí que você tá falando. É legal o Corinto tocando guitarra lá, mas e o Corinto faz o quê? Trabalha na TI, gosta de cozinhar, gosta de beber seu destilado, essa coisa. É verdade. Paulão, chegou mais gente aqui, além do Pedro, que mandou um abraço. Paulão e Hop Capital, tamo junto. Mas chegou o Tony, chegou o Eduardo, a Maia Guardi já está aqui há um tempão, já mandou palminhas, um abraço grande, o Rafa, o Jairo também falando massa demais, estamos juntos. Mas são 20h58, vou ter que pedir para você mandar um abraço para a galera de despedida, te agradecer demais, muito bom que vai ter o registro dessas conversas. Isso é fantástico, vai ficar para a história e estou muito feliz de estar participando desse processo com vocês. Eu fico feliz porque assim, vai ficar para a história assim, registrado, uma entrevista até melhor que a primeira. E, cara, eu quero mandar um grande abraço aí para todo mundo que está acompanhando. Continue acompanhando o projeto Hop Capital Entrevista, é muito bom. O Corinto é o porta-voz da Hop, lá aprendendo cerveja, mas é. E um grande abraço aí para Deise, a diva da cerveja. Cara, Gustavo Espanhol, lá do Rio de Janeiro, acabou de entrar, Gustavo. Estamos saindo agora, tá acabando. Abraço, irmão. Também é desses amigos das antigas, muito das antigas. Tá? Muito obrigado mesmo, Suzana. Terça-feira a gente tá junto amanhã, 21h10, programa Braçaria, 21h10, no YouTube da Rádio Federal e no Facebook da Rádio Federal. Estaremos entrevistando, eu, Adeildo, Suzana Nerd, estaremos entrevistando o pessoal da Wonderland Brewery, um americano, um brasileiro e uma siberiana que fazem cerveja no Rio de Janeiro. Tá? Fantástico. Corinthians, abração, cara. Abração. Não. Dessa vez eu não vou desconectar aqui, não. Vou terminar contigo, que é bacana que fica a nossa imagem. Primeiro, assim, eu vou dedicar, até em função do que você comentou, vou colocar lá no nosso post, vou dedicar esse programa ao Dácio Mesquita, porque eu vi vários comentários a respeito dele, não o conheci, mas a gente, quando sente uma energia boa, é importante a gente valorizar essas pessoas, então nós vamos dedicar o programa de hoje a ele.
agradecer a Suzana, parabenizar pela iniciativa de vocês com a Cruz, e para a galera não perder amanhã, de jeito nenhum, 21h10, o Braçaria, que está sempre aí na Rádio Federal. Tá bom, gente? Um abraço Isso grande. aí. Amanhã, Abraço. amanhã a Hop Entrevista